Bem-vindos a mais uma aula do nosso curso e agora nós estamos falando dos problemas funcionais do intestino. O que são esses problemas funcionais? São aqueles quadros que não tem nada orgânico errado no intestino, a gente olhando para o intestino não vê nada, mas o intestino não funciona bem. E agora nós vamos falar da constipação. Primeiramente, gente, o que é constipação? Constipação é um sintoma, não é um diagnóstico. Então a pessoa não tem nenhuma doença por ter constipação. Na verdade, gente, constipação a maior parte das pessoas em algum momento da vida vai ter. Tem um momento que está com as fezes mais difíceis de eliminar, tem que fazer muita força. Às vezes a pessoa desenvolve até aquelas crises de hemorroida, de fissura por causa disso. Uns eventos isolados, uma impactação ali das fezes. Mas a constipação também pode ser crônica, ou seja, a pessoa conviver com aquilo ao longo do tempo, muitas vezes um quadro que começou até na infância. Então vamos entender o que é a constipação primeiro. Constipação, gente, seria a dificuldade de eliminação das fezes com diminuição da frequência das fezes. Ou seja, a pessoa vai menos de 3 vezes ao banheiro evacuar por semana. Fora isso, em grande parte das vezes tem que fazer força para eliminar. Muitas vezes as fezes estão de consistência endurecida, difícil de sair. Às vezes precisa fazer até algumas manobras para ajudar na saída das fezes. Então, a constipação, como eu falei, é um quadro comum. A maioria das pessoas eventualmente vai ter na vida e tem pessoas que têm que conviver com aquilo ali. Quem que é mais suscetível a ter constipação? Gente, principalmente as mulheres e na maioria das vezes após os 40 anos. Mas a gente vai ver em todas as idades, é um problema que acomete muita gente e realmente tem situações que a gente deve investigar. Uma coisa muito importante, gente, por mais que constipação seja um problema, acomete muita qualidade de vida, né, altera até o humor das pessoas, né, falar que a pessoa está enfesada, realmente vem daí mesmo o termo, é um problema que não aumenta o risco de câncer. As pessoas preocupam demais, né, pensando aí que vai ter mais tempo ali das toxinas atuando, mas a princípio não tem estudos que comprovem um aumento do risco de câncer. Mas o que causa constipação? Bem, gente, existem vários tipos de constipação. Nós vamos dividir em 3 tipos. Uma constipação que é aquela que tem dificuldade de saída das fezes, por mais que tenha um ritmo relativamente irregular do intestino, chega ali e tem dificuldade de saída, e isso a pessoa vai perceber muitas vezes até com a consistência melhor das fezes, tem dificuldade de eliminação. Fora isso, a gente tem aquela constipação que vai ter um trânsito intestinal lento, ou seja, a movimentação do intestino está lentificada e a gente tem exame que vai mostrar isso pra gente. E nós vamos ter aquela constipação em que não está lentificado o intestino. Então são 3 formas de constipação. Em que isso vai ajudar a gente? Vai ajudar primeiramente para saber qual a região que está com problema. Se o problema está no intestino grosso, a gente vai atuar nessa região. Se o problema está na saída das fezes, nós vamos atuar nessa região. Então a gente vai mudar o nosso tratamento de acordo com cada caso. Então, primeiramente, gente, vamos entender o seguinte: a constipação ela é primária, ou seja, o problema está lá no intestino ou ela está em outro lugar. Todo paciente que tem uma constipação que está atrapalhando a qualidade de vida, a gente deve pesquisar. Então, um paciente que tem constipação, em geral, nós vamos pesquisar se ele não tem nenhum outro problema em nenhum outro órgão. Por exemplo, problemas hormonais, problemas de tireoide, diabetes, ou também pessoas que usam medicação. Isso pode causar constipação. Então, a gente deve pesquisar nesses casos. Vamos ver qual é a medicação que a pessoa está tomando. Anti-inflamatório, opioides, que são aquelas medicações para dor derivadas da morfina, por exemplo, vão prender o intestino. Então a gente tem que ver se a pessoa está usando alguma medicação. A suplementação de ferro é conhecida por prender o intestino. Além disso, cálcio também. Quem está repondo cálcio pode ter constipação. Então a medicação pode causar. Nesse caso, nós vamos ter que atuar nisso aí. Se a pessoa não pode suspender a medicação, nós vamos ter que lidar com isso. Existem medicações que vão acelerar o intestino e resolver a constipação de quem está usando remédio. Gente, uma coisa muito importante é o seguinte: o primeiro cuidado é a melhora do estilo de vida. Muitas vezes, pacientes chegam lá para mim e falam assim: doutor, todo médico que eu vou me fala que eu tenho que fazer isso, comer aquilo e tal. Gente, mas é porque esse é o primeiro passo mesmo. Quais são esses passos? Primeiro, tomar mais líquido, de preferência água, que é o melhor para a gente. Comer mais fibra, de preferência cereais integrais, folhas, né? Então aí ó, nós vamos acrescentar o arroz integral, o pão integral, as folhas em geral, folhas escuras, folhas claras, as castanhas, amêndoas, isso tudo vai ajudar na movimentação intestinal. Fora isso, as frutas, de preferência aquelas frutas que a gente come com casca, a batata com casca é melhor, porque isso vai produzir mais fezes, vai puxar mais líquido e isso vai estimular a movimentação intestinal. Fora isso, gente, o sedentarismo é muito ruim para a movimentação intestinal. A gente tem que movimentar. Quando a gente caminha, a gente está
contraindo musculatura, está estimulando a movimentação intestinal e isso vai ajudar no tratamento da constipação. Agora, isso não vai resolver para todo mundo. Tem gente que fala, ó, eu faço tudo certinho, tudo que o médico recomendou e não resolve. Aí, nesses casos, a gente tem que tomar outras medidas mesmo. Agora, a gente pesquisou, a pessoa não tem nenhum problema orgânico e continua com constipação. Aí nós vamos ter que entender, o problema está no intestino? Aí a gente faz um exame que chama tempo de trânsito intestinal, que vai ver se a movimentação intestinal está normal. Nesse exame, a gente pode identificar regiões que não estão se movimentando bem e a gente vai atuar naquela região, usando ou laxantes, em casos específicos a gente pode até precisar de cirurgia. Além disso, um outro problema orgânico, uma doença que vai prender o intestino, sabe qual que é? A doença de Chagas. A doença de Chagas, ela afeta os neurônios do intestino, prejudicando a movimentação. Era um diagnóstico muito comum no passado, hoje em dia é bastante raro, é muito mais difícil de se ver, exceto em regiões endêmicas do Brasil, mas pode causar constipação e a gente deve pesquisar, porque se a gente não pensa nela, a gente deixa passar o diagnóstico. E como eu falei, nós temos aquele paciente que tem uma obstrução de saída, ou seja, o intestino movimenta bem, chega lá na saída, a pessoa faz força e não consegue eliminar as fezes. Nós temos exame para mostrar o que está acontecendo ali. Nós temos, por exemplo, a manometria no retal, que vai mostrar para a gente se os músculos estão relaxando na hora certa. Porque pensa o seguinte, na hora que a gente vai ao banheiro, o que tem que acontecer? Tem que ter um esforço para as fezes descerem e tem que ter um relaxamento do ânus. Se o ânus não relaxa, o que vai acontecer? Uma obstrução de saída. A pessoa faz força, mas o ânus está fechado. Aí faz força até conseguir sair um pouquinho. Nesse caso, existem algumas manobras que podem ajudar. Por exemplo, o uso de supositórios, a realização de um toque retal ali para relaxar a musculatura, tem fisioterapia, tem vários quadros que podem ajudar. Fora isso, existem pessoas que a musculatura da pelve toda desce quando ela faz força. Em vez do ânus abrir, tudo desce e fica meio que abaulado naquela região. Aí a pessoa pode dar um suporte para a pelve ali. Existem quadros, por exemplo, como o retocele, que as fezes começam a empurrar a vagina ou a lateral ali do reto, e a pessoa pode precisar dar um suporte na região para ajudar a evacuar. Todos esses quadros vão se comportar como uma obstrução de saída, dificultando a saída das fezes. E até a descida do reto e algumas vezes quadros de hemorroida podem atuar impedindo a saída das fezes. Aí nesse quadro a gente tem que tratar o problema, né, gente? Muitas vezes o tratamento vai ser cirúrgico para resolver. Agora, existem quadros que o intestino não está lento e não é uma obstrução de saída. Nesse quadro, nós vamos considerar como uma doença funcional mesmo, ou seja, não tem nada errado, mas a pessoa está constipada, não está conseguindo ir ao banheiro. Nesse caso, o que a gente tem que fazer, primeiramente, é aqueles cuidados da alimentação, né? Comer mais fibra, tomar mais líquido, mas nem sempre isso vai ser suficiente para todo mundo. Tem situações que nós vamos precisar usar alguns laxantes mesmo. Ou seja, a gente pesquisou tudo, não tem nada errado fisiologicamente com a pessoa. A gente vai ter que lidar com aquele quadro. E os laxantes, a gente tem várias classes que a gente pode usar. A gente tem os laxantes que a gente chama de formadores de bolo, ou seja, vai formar mais fezes, distender mais o intestino reage contraindo e empurrando as fezes. É assim que as fibras, por exemplo, vão atuar. Além disso, nós temos os laxantes osmóticos, por exemplo, o PEG, a lactulose, lactulona, né, como as pessoas conhecem, lactitol. Esses laxantes puxam líquido, acelerando o intestino, então podem ajudar também. Além disso, se isso não resolver, nós temos laxantes que vão estimular a movimentação intestinal. Nós temos os laxantes irritativos, que são aqueles que a maioria das pessoas conhecem, que compram na farmácia, e nós temos os laxantes que vão estimular a movimentação intestinal, que muitas vezes os médicos é que vão prescrever, e vão ajudar a resolver esse quadro. Uma outra coisa que pode ajudar em muitas situações é a realização de fisioterapia. A fisioterapia, existem várias formas, podem melhorar a contração daquelas musculaturas pélvicas, então naquele paciente que tem uma obstrução de saída, a fisioterapia seria o tratamento de escolha para treinar a musculatura, relaxar na hora certa, permitindo a saída, mas também pode ajudar fazendo algumas manobras abdominais e também na movimentação da pessoa, estimulando a movimentação intestinal. Na obstrução de saída e naquele paciente que tem fezes muito duras, também as lavagens, clisteres, o uso de supositórios, tudo isso pode ajudar também, amolecendo as fezes e provocando um relaxamento daquela musculatura. Quando a gente introduz um supositório na região do ânus, ele deve passar a musculatura e chegar no reto. Na hora que ele chega no reto, ele vai dissolver e amolecer as fezes, facilitando a eliminação. Fora isso,
Durante essa introdução, há um relaxamento da musculatura do ânus e isso faz com que facilite a saída. Por isso que tem gente que fala o seguinte: na hora que eu aplico o supositório, logo em seguida dá vontade de ir ao banheiro, eu já vou e sai tudo. Nem deu tempo do supositório amolecer as fezes e já saiu sem problema. Por quê? Causou um relaxamento daquela musculatura. O clister, gente, já seria a lavagem intestinal. Ou seja, a gente vai injetar ali líquido no reto. E ele vai atuar de algumas formas. A primeira forma e mais básica seria amolecendo as fezes. Quando injeta um líquido ali, vai hidratar as fezes, amolecer e facilitar a saída. Fora isso, alguns tipos de clister, eles são hipertônicos, ou seja, eles vão puxar líquido da mucosa retal, fazendo com que entre ainda mais líquido no reto, amolecendo as fezes e facilitando a saída. Isso a gente tem que ter muito cuidado no paciente idoso, porque usar isso com frequência pode provocar o quê? Uma desidratação. Num paciente que às vezes é muito magrinho, já está com a hidratação bem no limiar, pode desidratar por esse motivo. Então seria mais ou menos a mesma coisa que causar uma diarreia na pessoa. Fora isso, também tem aquele mesmo mecanismo do supositório. Durante a introdução, já provoca um relaxamento da musculatura e facilita a saída. Existem também, gente, versões menores, que são aqueles como se fosse um supositório líquido, uma ampola pequena que vai injetar ali e vai amolecer as fezes, facilitando a saída. Então, gente, existem várias formas da gente atuar na constipação, tudo vai depender do que é o problema. E o tratamento, então, pode ser desde dieta, mudança de estilo de vida, pode ser com fisioterapia, dependendo da situação. Em algumas situações a gente vai entrar com laxantes, medicações que vão ajudar o funcionamento intestinal, ou lavagens, e tem casos que realmente vai precisar de cirurgia, dependendo do que causou o problema. E lembrando, né, gente, se tem algum outro problema no organismo, esse problema deve estar bem equilibrado. Então, tratar diabetes, problema da tireoide, pressão alta, evitar o uso de drogas desnecessárias, né? Porque tudo isso pode combinar com uma constipação ou piora de sintomas. Então, o mais importante é o seguinte, gente, constipação é um quadro que não é um diagnóstico, não é uma doença, a gente deve investigar em várias situações, mas que com alguns cuidados, mudança de estilo de vida, atividade física, comendo melhor, já vão resolver. Em algumas situações a gente pode precisar usar alguns laxantes. Lembrando que tem quadros que vão requerer realmente uma cirurgia, como eu falei, a doença de Chagas é um deles, porque os neurônios do intestino foram destruídos. Aí nesse caso, não tem o que a gente fazer, a não ser o tratamento cirúrgico, se não responder com os laxantes. Um outro quadro muito parecido com a doença de Chagas, no sentido de que não vai ter inervação do intestino, seria uma doença congênita chamada doença de Hirschsprung, que nesse caso não tem inervação do intestino e o tratamento vai ser muito similar ao da doença de Chagas, né, com cirurgia, inclusive a cirurgia é a mesma que se faz. Muito obrigado e a gente se encontra na próxima aula.